Graças a Deus, já vamos para a mensagem nessa noite. Graças a Deus, porque Deus quer falar conosco. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos é um livro escrito pelo Dr. Lucas, que é o apóstolo Lucas, né? Que tem um livro dele aí, Mateus, Marcos, Lucas. Depois do Evangelho de Marcos. Atos quantos? Depois do Evangelho de Marcos tem o Evangelho de Lucas. Esse mesmo Lucas é o escritor desse livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro, Atos dos Apóstolos, eu creio que Lucas colocou o nome dele exatamente porque ele é um livro que conta a história, o trajeto de alguns apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo, né? Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler a partir do verso 18 a seguir. Glória a Deus. Maravilhoso e grandioso é o nosso Deus. Diz assim, capítulo 3, verso 18 de Atos dos Apóstolos. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aceite, amados irmãos. Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos, aonde a palavra de Deus vem mostrar um discurso de Pedro com o povo. Naquele tempo, a Bíblia diz que Pedro e João, bem no versículo 1 aí, eles tinham ido ao templo à hora nona. Isso era no horário, creio, das 3 da tarde, para clamar a Deus no monte, lá no templo, Formosa, digo melhor. E a Bíblia diz que ali na porta daquele templo Formosa, tinha um homem que ele era paralítico desde o ventre da sua mãe. Então ele nasceu um homem paralítico. E ele estava todo dia na porta daquele templo Formosa, pedindo esmola. Ele vivia da sua esmola que pedia ao povo, porque uma pessoa paralítica não pode trabalhar. Hoje os deficientes têm ajuda do governo, tem o seu salarinho, às vezes, não que seja um salário, mas tem, né? E naquele tempo, era difícil para eles viver, era mais o pré-histórico, no início da igreja primitiva, era uma história diferente. O governo daquele tempo, com certeza, não dava sustento para esse tipo de pessoa. Então eles necessitavam de alimentar, e para isso eles iriam pedir. Hoje não é diferente. Se você chegar na porta da igreja católica ali em Trindade, tem muitos pessoas paralíticas, doentes na porta ali pedindo esmola. Embora muitos ali, né, fingem que estão doentes e não estão doentes, até fingem que estão aleijados, paralíticos, mas não é aleijado, não é paralítico, são enganadores, né? Vive mentindo. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, viu? E toda boca confessará a Deus. Então esses tais que usam de engano dessa forma, um dia eles vão comparecer diante de Deus para dar conta dos seus enganos que eles fizeram aqui na terra. Isso não é somente a eles, é todo ser humano que não se arrependeram dos seus feitos,
um dia a Bíblia diz que vão ter que comparecer diante de Deus para poder prestar conta com Deus. Hoje nós vemos o mundo hoje está tão avançado na tecnologia. Hoje o povo hoje vive o dia e noite navegando pela internet, né? Aleluia! Facebook, WhatsApp, outros lugares do Google, YouTube, né? E tantos outros que existem. O tempo das pessoas estão todo plantado ali na internet. Eu estava conversando com uma mulher essa semana, porque eu trabalho de Uber, então eu carrego todo tipo de pessoa, né? E ela estava falando que ela não tem... Eu falei para ela que eu não tinha tempo. Eu perguntei ela sobre o atual prefeito da cidade que ganhou, que estava ruim, internado, morre, não morre, não morre. Disse que ele teve uma melhoradinha, né? Aí eu perguntei a ela como que ela estava, se tinha melhorado, se estava bem mesmo. E aí ela foi e me disse que ela não tinha tempo para ver jornal, porque ela ficava o dia inteiro, o tempo dela todinho no Instagram. Você sabe que o Instagram, ele é um aplicativo que as pessoas divulgam ali a sua empresa, as vendas dos seus materiais e assim sucessivamente. Então ela mexe com vendas e ela então fica o tempo inteiro ali mexendo e trabalhando ali, divulgando o seu trabalho e ali atendendo os clientes, as pessoas que mandam mensagem, que perguntam e tudo que querem comprar e assim por diante. Então ela diz que não tem tempo. Já é diferente de mim, que eu não ando tendo tempo, mas é porque eu saio cedo de casa e chego de noite. Chego cansado e aí você só quer descansar, né? Aí então o que acontece? As pessoas hoje ficam o seu tempo todo na internet. Quando é a trabalho, até que ainda vai, mas muitos estão na internet ali, andando, passeando em lugares pecaminosos, em que não vai trazer nenhuma edificação para ele ou para ela. Glória a Deus! Estão ali. Outro usa a própria internet para fazer roubos, roubar, extraviando dinheiro de conta de outro, copiando senhas de cartão de outro para poder desviar o dinheiro da conta e assim sucessivamente. Todo ser humano, irmãos, que não se arrepender do seu erro, eles vão prestar conta com Deus um dia. E a Bíblia diz que todo joelho hão de se dobrar e toda língua há de confessar. Então não vai ter para onde o homem fugir. Vemos hoje a nossa juventude, que é para ser, ou era para ser, o futuro da nossa nação amanhã. O futuro da igreja do Senhor amanhã. Não. Era para ser o futuro da igreja amanhã. Né? O que acontece? Eles estão entrando no caminho das drogas, no caminho da perdição, né? Eles estão entrando no caminho da bandidagem, da violência, e nem sequer lembra de Deus para nada, irmãos. Quantos jovens nesse momento nós estamos aqui falando de Jesus, reunidos aqui nesse lar para falar de Jesus, para falar com Jesus e para ouvir Jesus falar conosco. Estamos procurando, assim, vamos dizer, uma forma de Deus nos garantir, nos dar um privilégio de que nossos pecados sejam perdoados e que nós tenhamos o direito de vida eterna. Enquanto muitos, nesse momento, lá fora, estão morrendo. Enquanto muitos, nesse momento, lá fora, estão morrendo no cano do revólver, na Glória faca, a Deus, aleluia. às vezes na paulada e assim por diante. Às vezes até já recebeu algum convite para comparecer na igreja, mas o diabo prende essas vidas lá. Aleluia. O diabo prende. Olha, a pessoa hoje que vive no mundo das drogas, para ele manter o seu vício, precisa de dinheiro, precisa. Glória Haja a Deus. dinheiro. Aí também, às vezes a pessoa não tem um trabalho, mas tem um vício. Aí muitas vezes a pessoa vai roubar para manter o seu vício.
Ali muitas vezes acaba encontrando com as autoridades, que acaba confrontando com eles, tirando a vida deles. E aí eu pergunto, e a alma? Para onde vai uma alma daquela, sendo que morreu praticando o erro, vamos dizer assim, e sem ter se arrependido? Glória a Deus. As nossas autoridades, tem algumas das autoridades que conhecem a palavra, outros não. Ou posso dizer, a maioria se conhece e não serve o Senhor. E a lei, ele está para cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. Eles estão trabalhando dentro da lei. Então o que acontece? Deus requer do homem arrependimento. Deus requer da mulher arrependimento. Não importa o que você já fez, não importa o que você já praticou na vida, o que Deus quer do ser humano é o arrependimento. A Bíblia só revela um tipo de pecado, que o ser humano cometendo ele não tem direito de perdão mais. Estará condenado para sempre. Que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fora esse aí, todos os outros pecados têm perdão. Ainda hoje eu estava conversando com a irmã, que ela esfriou na fé, porque o marido dela não é crente, é um macumbeiro, para dizer para os irmãos, mas se esconde de trás de uma certa igreja evangélica. E ele saiu para o interior e disse: eu vou fazer um sacrifício a Deus, usando o nome de Deus em vão, vou subir no monte, vou jejuar, vou orar, e só vou descer do monte quando eu receber a minha resposta. Se uma pessoa dessa fizesse uma coisa dessa para a obra de Deus, para ganhar almas, para avanço no trabalho da obra de Deus, seria uma excelente coisa. Mas ele foi fazer lá para o inimigo, para que o inimigo viesse fazer com que essa irmã, que é a esposa dele, viesse sair da igreja, viesse cair no leito. Isso tudo, sabe por quê? Porque ela comprou um bem e ele não pôde ter parte desse bem, porque ela registrou no cartório como ele não tem parte, porque as outras vezes anteriores que ela adquiriu bens, ele vendeu, fez ela vender a parte, entrando na justiça contra ela, vender o móvel para dar a parte dele. Então ele deu uma vacilada, saiu de casa e sumiu, não voltou mais. Ela foi lá no cartório e divorciou dele. Comprou a casa, pegou a casa, passou no nome dos filhos. Aí passou alguns anos, ele apareceu. Quando ele apareceu, que viu a casa que era dela, o espírito da inveja cresceu o olho. Aí aconteceu o quê? Pelejou, não teve jeito, vamos casar de novo. Faltou vigilância, foi lá, casou. Aí diante do juiz: hein, juiz, excelência, tem uma casa, tem um carro, esse entra no negócio. Como ela já tinha dado esperto, tinha conversado com o juiz, tudo e arrumado o papel certinho, ele falou assim: então quer dizer que o seu casamento é interesseiro. Você não sabe, não? Não. A casa, o carro não entra no negócio. O que você fez com ela, é seu e dela. Agora, o que ela fez sozinha é dela, o que você fez sozinha é seu. Aí ele queria desmanchar o casamento diante do juiz. O casamento daquele não valia nada não. O juiz brigou com ele e até ameaçou de prender ele. Aí ele ficou naquela recha com a mulher: essa casa não é minha, qualquer briga que tinha, essa casa não é minha. Foi de resolver e fazer o trabalho. A irmã deve ter faltado com vigilância, que macumba não pega em crente, a não ser que ele dê lugar, a não ser que ele tenha desconcertado. Ela deve ter dado uma vacilada, e aí o espírito do desânimo montou nela. Ela parou de orar, parou de buscar a Deus, aí o inimigo já conseguiu colocar a macumba nela. Já adquiriu uma enfermidade no joelho, e o trem foi só arruinando, já esfriou da fé, parou de orar a Deus, parou de buscar a Deus. Começou a envolver com pessoas do mundo,
E aí o inimigo começou a trabalhar. Aí quando ela ia orar, o diabo falava com ela: você tem pecado. Deus não vai responder sua oração. Deus não responde sua oração. E ela foi dando ouvido para o diabo. Depois, com problema no joelho, não pôde ajoelhar mais. Então, orar sentada. O diabo falava para ela: Deus não ouve sua oração. Você não está de joelho. Você tem que estar de joelho. Você tem pecado. Deus não ouve oração de pecador. Irmãos, mentira de Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. E que ele vai diante de Deus todos os dias nos acusar diante de Deus. Ela me contou a história, eu falei: irmã, isso é o diabo. A Bíblia não menciona posição para orar. Se é de joelho, se é sentado, se é deitado, se é em pé. A Bíblia não fala posição nenhuma. Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, a Bíblia diz que no ventre do peixe ele clamou a Deus. E fez um voto com Deus dizendo: Senhor, se tu me tirares daqui em vida, eu irei fazer o que o Senhor me mandou. Ele foi cair no ventre do peixe porque ele desobedeceu a Deus. Então Deus viu a sinceridade de Jonas, que ele estava arrependido dele, permitiu que aquele peixe saísse para fora e jogasse ele fora do mar. Aleluia. Aí ele foi e pregou o evangelho onde Deus tinha mandado. Jonas orou no ventre do peixe. Agora, quem sabe qual era a posição que estava Jonas? Se era de joelho com certeza não era. Nem confortável, né? Se era de cabeça para baixo, se era de lado, que posição que estava Jonas? E Deus não ouviu a oração dele? Por que Deus não ouviu a oração de uma pessoa deitado ou sentado? Então é Satanás, irmão, acusando para que a pessoa não clamasse a Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que nós clamar a Deus, ele vai nos responder, ele vai ouvir. Por isso ele já diz: clama-me e responder-te. Aí ele não falou assim: olha, se tiver de joelho me clama que eu te respondo, não. Olha, se não tiver em pecado me clama que eu te respondo, não. Ele falou: clama-me e como tu está, do jeito que tu está, clama a ele. Mas pastor, eu pequei, não importa, você quer o perdão do seu pecado, clame a ele. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva todos os dias no horário de meio-dia. Mas quando Adão e Eva pecou, Deus não mais falou com eles. O homem perdeu aquele acesso que tinha com Deus. Mas o homem também agora ia para o inferno. Não tinha mais acesso com Deus, não tinha mais salvação. Mas Deus precisava resgatar o homem novamente. O que Deus fez? Mandou seu filho Jesus para resgatar o homem. A morte de cruz foi quando Cristo morreu, expirou na cruz do Calvário. Ele nos trouxe de novo aquele direito, aquele direito de acesso com Deus, de falar com Deus e Deus nos ouvir. Aleluia! Quando ele expirou e o véu do templo se rasgou, era aquele véu que impedia nós comunicar com Deus. Aí o véu foi rasgado, foi aberto, foi liberado novamente o acesso para nós conversar com Deus. Aleluia! Então não é porque pecamos, não é porque erramos, que Deus não vai falar ou não vai ouvir nós, não. Se nós clamar ao Senhor, se nós humilhar ao Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai responder sim. Oh, maravilha, Jesus. Aí o diabo queria fazer o quê? Que essa irmã não mais clamasse o Senhor para ele conseguir cumprir o projeto dele na vida dela. Mas ainda bem que Deus, eu dei um conselho a ela ouviu o conselho e ela restabeleceu as suas forças novamente e agora já está buscando a Deus de novo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos para Jesus. Ela arrependeu da sua fraqueza, do erro cometido, e agora está firme, até fazendo campanha com Deus. Amém? É o que Deus quer, irmãos, que nós arrependemos dos nossos erros. É tolice nossa, é ignorância do homem permanecer no seu erro. Por isso, nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que estamos em pecados quando estamos cometendo o pecado, e que precisamos largar essa vida, que precisamos arrepender
para que Cristo venha nos dar o perdão. E Deus só nos dá o perdão do nosso pecado quando nós clamamos a Ele, quando nós oramos a Ele, mostrando para Ele que estamos arrependidos e pedimos perdão e prometemos não fazer mais, não pecar mais. Aleluia. Então Pedro aqui no discurso dele, ele dizia para o povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo aí? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refúgio pela presença do Senhor. Olha bem, quando o homem peca contra Deus, Deus se afasta. Já não tem mais a presença de Deus na vida daquela pessoa. Mas quando ele se arrepende do seu pecado e converte ao Senhor, aí Cristo vem se fazer presente na vida dele. Aí pronto, qualquer hora que ele falar com Deus, Deus está pronto para atender. Não é que Deus não ouve, Deus ouve. Só que existe uma diferença. Quando eu estou no erro, quando eu estou no pecado, eu falo com Deus, eu peço a Deus, eu oro a Deus, Ele me ouve. Mas nem sempre Ele me atende. Por quê? Se eu estou no erro, eu peço Ele, e Ele me ouve e me atende, me entrega o que eu estou pedindo Ele, o que eu vou pensar? Não preciso abandonar o meu erro. Deus está me abençoando, eu estou pedindo, Ele está me dando. Então Ele ouve, mas nem sempre Ele dá aquilo que eu estou buscando, pedindo. Se eu peço 10 coisas a Ele, Ele vai me dar 2, para me ver que Ele está me ouvindo. As outras 8 Ele não vai dar, que é para me ver que eu não recebi aquelas outras 8, porque eu não tomei uma decisão com Ele. Eu não arrependi do meu erro. Eu ainda não converti a Ele. E é isso que Ele quer. Glória a Deus. Que todo ser humano venha arrepender-se. No capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que apareceu João Batista no deserto da Judéia, ali em Israel, pregando para o povo arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Então é isso que Deus quer de nós, irmãos. O arrependimento. A partir do momento que nós arrepender e prometer não mais pecar, o reino de Deus, o céu vai descer sobre a nossa vida, a glória de Deus vai descer sobre a nossa vida, as bênçãos que Deus tem reservada para o seu povo, para aqueles que são deles, vai descer sobre nós, porque arrependemos dos nossos erros, abandonamos os nossos erros e convertemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, pode louvar a Deus. Oh, glória a Deus. Então, está claro aqui que Deus exige de todo ser humano arrependimento. Deus quer que nós venhamos arrepender. E tem uma no capítulo 16 de Marcos, a partir do verso 15, Jesus começa dando uma ordem. Ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí agora ele vem dizendo: quem crer será salvo. Quem crer e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando uma pessoa crê, ele aceita aquilo que ele crê. Você entendeu? Vou dar um exemplo. Um amigo seu te apresenta um amigo dele para você e fala: ó, fulano, esse aqui é o meu amigo Sebastião, é gente boa, tem tanto tempo que ele é meu amigo, e eu creio que se você se tornar amigo dele, vocês vão se dar muito bem. Você olha para ele assim e você: não, realmente eu creio que se esse camarada, olha a palavra creio, não, realmente eu creio que se esse camarada ser meu amigo, nós vamos ser grandes amigos. Aí você vai e aceita a amizade com aquela pessoa, porque você crê que vocês vão dar certo a amizade de vocês. Assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 a seguir, bem lá na parte B, quando fala: quem crê for batizado será salvo. Quem crê, se crê, aceita.
Você viu? E a pessoa aceitou a amizade do outro porque cria que seriam bons amigos. Então, se você crê que Cristo, Ele pode te salvar, Ele pode te perdoar, Ele pode remir, te dar o direito de vida eterna, você não vai negar aceitar Ele como seu Salvador, porque você crê que Ele pode te salvar, que Ele pode te perdoar. Aleluia, Amém? glória a Deus. Então, o homem precisa crer. Tantas pessoas que aceitam Maria, que aceitam Sebastião, o Santo Antônio Casamenteiro e tantos outros santos mais, porque ela crê naquele santo. Embora pela Bíblia, aquele santo não faz nada. Mas o santo que eu estou falando dele aqui nessa noite, Jesus, ele faz tudo o que precisamos. Tudo o que pedimos a ele, ele tem poder para nos dar. Vocês vieram aqui nesse culto, nessa noite, vocês não vieram em vão. A vida de vocês aqui, ela tem uma recompensa de Deus. Só de vocês estar aqui hoje é uma bênção de Deus, é uma oportunidade de Deus para vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque existem muitos que querem uma oportunidade como essa hoje e não podem. Vocês querem um exemplo? Aqui no meio da humanidade, na terra mesmo, tem pessoa que desejaria estar aqui. Não pode vir às vezes porque está paralítico, às vezes porque está no leito, não dá conta de andar, não tem ninguém para comover eles, de lá para cá, né? E assim sucessivamente. E do outro lado dessa vida, lá no inferno, tem pessoas que estão lá que desejaria mais uma oportunidade, só mais uma, para ela estar nesse momento aqui para se arrepender. E não tem mais oportunidade. Agora nós temos a oportunidade, estamos aqui com a oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade. E muitas vezes a pessoa despreza. Muitas vezes a mensagem entra no ouvido e sai do outro lado, a pessoa não dá valor. O nosso dia de amanhã não sabemos o que vai ser. Hoje eu estou com vocês aqui. Segunda-feira vocês podem ter a notícia, olha, não vai ter culto aí, porque não tem ninguém para estar presente, porque o pastor Nilson morreu. E aí? Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Amanhã eu posso morrer. Deus pode me recolher amanhã. Vocês só receber a notícia. Aí o que acontece? É com todos nós aqui, ó. Você pode morrer amanhã, ou depois, ou essa semana, assim como eu. Por isso que precisamos estar prontos. Por isso que precisamos aproveitar essa oportunidade agora. Converter agora, arrepender agora, porque depois da morte não adianta mais. Tem muitas pessoas que parente seu morre, ele faz missa no 7º dia, não resolve nada. Ele acende uma velhinha para a pessoa, ele vai lá no túmulo da pessoa, coloca ali as melhores flores que tem ali, reza para a pessoa ali, coloca a velhinha ali, diz que é para iluminar a alma dele, não resolve nada. Se a pessoa foi salva, está na glória, e se não foi, está lá no inferno queimando. É a verdade. Nós temos que fazer em vida. Aleluia. Depois da morte, não tem mais saída. Não tem mais jeito. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é uma porta, não é? Para você ir lá para fora, você tem que fazer o quê? Abrir. Aberta já está. Passar por ela. Passar por ela, não é isso? Assim é a vida eterna. Tanto para o céu quanto para o inferno. A morte é uma porta. Todo mundo vai ter que passar pela morte. Ela é uma porta para a eternidade, a morte. No dia que eu morrer, eu passei pela porta. Agora, o destino depois da porta, Cruzar o portão. é eu que vou escolher aqui agora. É cada um de vocês que vão escolher aqui agora. Qual será o destino de vocês depois que passar pela porta, pela morte. Vocês entenderam? Depois da morte, não tem mais como se arrepender. Ainda que arrependa, porque arrepende, mas não tem mais volta. Capítulo 16 de Lucas, a parábola do rico e do mendigo Lázaro. O rico morreu, foi para o inferno. Lá estava queimando. Lázaro morreu, foi para o céu de Abraão, o céu. Lá estava tranquilo. Rico olhou, pediu
para que Deus permitisse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e pingasse na língua dele, porque lá no inferno a chama era terrível, o calor era insuportável, ele queria somente um pingo d'água fria na sua língua para refrescar um pouco. O que Deus falou? Não, filho. Quem está aqui não tem como passar para aí, e quem está aí não tem como vir para cá. Existe uma barreira entre os que estão aqui para que não passam para aí e entre os que estão aí para que não passam para cá. O que o rico falou? Então faz o seguinte, pai Abraão, manda Lázaro ir lá na terra, manda Lázaro sair aí, ó, ressuscitar e ir lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que Lázaro avisa para eles, para que eles não venham para cá. O que Deus falou? Não. Quem está aqui não passa para lá também. Lá na terra estão meus servos, pregando o evangelho, anunciando para que eles se arrependam. Está Moisés lá também. Se eles não crerem num vivo, irão acreditar que o morto ressuscite? Então Deus cortou também o negócio de reencarnação, ou de que a pessoa morreu e depois voltou. Deus cortou, já mostrou que isso não existe. Mas pastor, mas fulano morreu e depois apareceu para fulano, não foi ele, foi o diabo. Quem morreu salvo, ele vai voltar aqui um dia no arrebatamento da igreja. Você sabe disso? Ele vai ressuscitar no arrebatamento da igreja. Quem estiver vivo aqui e for salvo, a Bíblia diz que ele vai ter esse corpo transformado em um corpo de glória, como dos anjos, e subiremos, todos. Mais nada, morreu, não volta aqui mais. Vocês entenderam, irmão? Então a morte, ela é uma porta. Para ir para a eternidade tem que passar por ela, e todo mundo vai ter que passar por ela. Exceto os que vão fazer parte da ressurreição, do arrebatamento, digo melhor. Exceto os que vão fazer parte do arrebatamento. Porque quem estiver vivo no dia do arrebatamento não morrerá mais, só terá o corpo transformado e subirão. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Amém? Amém. Então, que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos irmãos que estão presentes aqui. Bate palmas e dá glória a Jesus.